Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, Yuri e Garro decidem, Raniel e Martínez jogam muito e o Corinthians é o primeiro finalista do Paulistão 2025. Muita coisa pra gente falar, hein? Porque esse jogo tá linkado com quarta-feira, tem um Ramon Dias melhorando o time, então a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, rapaziada, bora falar de Corinthians 2, Santos 1, finalmente um jogo decisivo, importante, né? Contra o Mirassol, a gente sabe que apesar do Mirassol estar na Série A e ser um jogo de mata-mata, a dificuldade, a exigência não era tão grande. Esse jogo, especificamente, sim. Apesar do Santos estar sem o seu principal jogador, mas isso não é culpa do Corinthians. Aliás, vale um capítulo, né? Poxa vida, no jogo decisivo, mais decisivo até agora, no jogo mais importante do ano para o Santos, o Neymar não estava. Uma coisa meio inexplicável, né? Recém-convocado para a seleção brasileira, tem data FIFA na sequência. Se ele não for cortado, vai ficar muito ruim, né? Porque será que um desconforto? Será que ele sentiu uma lesão realmente, né? E aí se justifica. Mas, poxa vida, é muito ruim, porque o Neymar foi pro jogo, mas visivelmente não tinha condições. Ou vocês acham que ele não entraria, nem que fosse alguns minutos, o Santos perdendo por 2-1, com um golzinho levava a decisão para os pênaltis e o principal jogador não entrou, mesmo com 97 minutos de jogo. Então, realmente, ao Santos fica esse dissabor ainda, de não poder contar com o Neymar. O Soteldo jogou por dentro e aí teve mais dificuldade do que quando ele joga na ponta, se bem que isso tem sido um praxe, né? O Soteldo jogando por dentro nesse Campeonato Paulista. O Gabriel Bontempo, que acho que até um menino esforçado, entrou bem e tal. O Tassiano já tem outra característica, né? A principal jogada do Santos, que o Mateuzinho salva antes do Tiquinho empurrar para a rede, acaba acontecendo por uma jogada do Gabriel Bontempo. O Guilherme um pouco apagado até no jogo, né? Na verdade, se o Neymar estivesse em campo, a gente não tem como saber o que aconteceria, porque ele na individualidade pode acabar decidindo. Agora, é fato que o Corinthians dominou e controlou o jogo. É fato também que tomou mais um gol de bola aérea. Precisa corrigir isso e até melhorou no segundo tempo nesse aspecto. Eu vou falar sobre isso. Mas foi um Corinthians que mesmo tendo um controle do jogo, tendo um domínio, vai lá e toma um gol a ponto de colocar daqui a pouco em risco a classificação. Coisas que ainda precisam ser corrigidas. Mas eu não quero falar aqui só de coisas ruins, muito pelo contrário. A primeira coisa, o Corinthians classificou. E está na final depois de 5 anos. A última em 2020, quando perdeu para o Palmeiras. Em 2019 foi campeão. 6 anos depois, o Corinthians tem a chance de se sagrar campeão estadual, campeão paulista, e se para muitos isso não importa, gente, é um título muito interessante, muito simbólico. Primeiro porque nós estamos falando aí de 4 semifinalistas, agora não mais, né? Mas dos 4 maiores de São Paulo. Então é muito difícil você ganhar o Paulistão. Segundo, interrompe esse jejum de títulos que é significativo. São 6 anos sem uma conquista do Corinthians. Terceiro, te dá uma confiança tremenda para a sequência da temporada, porque aí você arranca já com uma conquista no primeiro semestre, podendo, entendendo, tirando algumas lições daquilo que está ruim, mas especialmente tendo confiança para o que tá bom para poder seguir em frente. Taça e título a gente não negocia, é bom de qualquer maneira. E, por último, você impede um adversário favorito, né, digamos assim, para conquistar esse título, né, no caso o Palmeiras, que já vem de 3 conquistas seguidas e, se for tetracampeão, algo que nunca aconteceu, especialmente na era moderna. Então, assim, tudo está envolvido. É um título muito importante, muito simbólico, e o Corinthians tem a chance, inclusive, de decidir em casa, porque joga a primeira, seja no Allianz ou seja no Morumbi. A gente vai ver qual adversário, né, nessa segunda-feira, mas depois decide na Neoquímica Arena. E a gente sabe que o Corinthians em casa é muito forte. É um Corinthians muito diferente, mesmo quando joga fora, talvez algo a corrigir, né, jogar melhor fora de casa, mas é impressionante. Dentro de casa a gente sabe a força que tem o Corinthians, por isso que eu disse, um jogo até controlado. E de que maneira o Ramon Dias controlou esse jogo? Vamos lá, eu bati muito no Ramon aqui. Sei que muitos de vocês concordaram, outros não, porque o resultado dita muitas coisas, né? Então, nesse momento, tem muita gente entendendo que o Ramon é o ideal para o Corinthians. Eu já disse aqui, e vou reafirmar, acho que o Ramon tem um limite e ele não consegue abandonar uma marca de que em jogos decisivos ele se atrapalha. Não só na escalação e nas escolhas, como nas substituições. Muitas vezes inventando sistemas táticos, e isso são os fatos que dizem, não sou eu. São os jogos contra Flamengo, Racing e recentemente contra o Barcelona. E contra a Universidade Central também sofreu. Então, assim, esses jogos, eles pesam contra o trabalho do Ramon Dias.
No que tange à formação de time, ao elenco, a boas escolhas que ele tem tido desde o ano passado, eu acho que ele fez coisas boas. Ele tem méritos, ele e o Emiliano Dias. Eles têm algumas questões positivas. E quando eles fazem essas medidas positivas, eu aqui sou o primeiro a elogiar, como nesse jogo. Então, por mais que eu diga que eu tenha desconfiança em relação ao trabalho deles, eu não posso me furtar de dizer que nesse jogo contra o Santos eles acertaram demais. Talvez com a lição aprendida em Guayaquil. E tomara que isso sirva para que daqui por diante eles não errem mais. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Tudo que eu mais quero, cobrindo o Corinthians e fazendo vídeos aqui para vocês, é que o Corinthians seja o campeão paulista e que classifique na quarta-feira. É tudo que eu mais quero. E aí, muitos torcedores que já entendem o Ramon com essa limitação para seguir no Corinthians vão me dizer, poxa, mas aí o Ramon segue. Segue? Não tem o que fazer. O ano passado foi a mesma coisa. Ele estava demitido antes do derby, mas ele ganha o derby e depois emenda aquela sequência de vitórias levando o time para Libertadores. O que vai se fazer? Você vai chegar no final do ano e vai demitir? Não dá. Nesse ano, no Paulista, ele foi muito bem. Só que chegou na Libertadores e a coisa não aconteceu. E aí vem de novo aquela carga das eliminações nas Copas do ano passado. Normal, gente. Então, a gente precisa entender qual é o nível do Corinthians, onde o Corinthians quer chegar. É possível que eles se recuperem, que eles corrijam a rota e a partir de então o Corinthians passe a desempenhar melhor e aí eles sigam o trabalho? Lindo! Se isso acontecer, tá tudo certo. Agora, se não acontecer, é lenha. Não tem jeito, e o próprio Emiliano falou isso abrindo a entrevista coletiva. A gente sabia que essas críticas aconteceriam porque a gente está no maior do Brasil. Então é isso, aceita. Porque para estar no Corinthians a pressão é constante. E o elenco que o Corinthians tem, na minha opinião, é suficiente para você não tomar um 3-0 e um chocolate como foi do Barcelona em Guayaquil, que tomou 4-0 para o Del Valle no fim de semana. Com time reserva, teve um jogador expulso, tudo é verdade. Mas tomou 4-0. E aí o Corinthians toma aquele 3, o Corinthians que sofreu 3 gols da Universidade Central. Então tem coisas a serem corrigidas, tem coisas a serem trabalhadas. E eu tô aqui para apontá-las, né? Juntamente de vocês, aí a gente debate muito, interage, e isso é o que mais importa. Mas vamos lá, vamos voltar pro jogo. O trunfo do Ramon e do Emiliano nesse jogo foi o Ranielli. O Ranielli foi o grande trunfo deles. Porque, não especificamente porque o Ranielli é um craque, o Ranielli fez toda a diferença. O Ranielli foi muito bem, foi muito bem. Individualmente também ele foi muito bem. Como vinha sendo no ano passado. Ele era titular, não o Martínez. Martínez era banco quando termina a temporada, com Carrilho, Bidon e Garro. Esse era o meio-campo do Corinthians. Um Corinthians que tinha uma sustentação com o Ranielli à frente da defesa e a parte técnica com esses dois meio-campistas, o Carrilho e o Bidon, além do Garro, que brilhou juntamente do Memphis e do Yuri. Funcionou muito bem, esse time encaixou. Quando vira a temporada, primeiro que o Bidon fica fora para a seleção sub-20 um tempão. Quando ele volta, automaticamente, pela qualidade que ele tem, eu sou muito fã dele, já falei isso aqui, ele volta para o time. Mas sem o Ranielli, o time ficou muito exposto, mesmo com o Martínez. Mesmo com o Martínez, porque o Martínez ele tem muitas virtudes, mas ele tem alguns defeitos. Ele não guarda a posição, ele se desgarra muito, ele não tem a mesma proteção, o mesmo combate à frente da área que tem o Ranielli. E o Ranielli ainda tem uma questão tática que é primordial. O Ranielli ele se transforma ao longo do jogo, sem a bola, num terceiro zagueiro. Quando numa linha de 5. Quando o Corinthians é atacado, imediatamente o Ranielli baixa. Quando ele baixa, ele cria um sistema dentro da área que, cara, gera um bloqueio tremendo para que os adversários possam entrar. E isso é fundamental, porque com a bola ele sai. E quando ele sai, ele começa a construção, depois o Corinthians tem outros jogadores. Como nesse sistema, quando ele faz o Ranielli de primeiro, o Martínez pela direita e o Carrilho pela esquerda. Ele inverte o Carrilho, por exemplo. Que, na verdade, se torna um cara mais flutuante. O Carrilho não fica fixo pelo lado esquerdo. Ele é o principal fio condutor da construção do Corinthians. Quando o Ranielli, que está mais à frente da defesa, começa essa jogada, ele entrega no pé do Carrilho, o Carrilho já vem por dentro, ele já vira o jogo para a direita, ele já combina com o Garro, ele já aparece na frente, ele cai pelos lados, ele passa a ser esse fio condutor de criação do Corinthians. Ali, no meio, o Carrilho, mesmo estando inicialmente pela esquerda. O Martínez, cara, o Martínez é interessante na direita, porque ele vem jogando muito bem nessa função e eu entendi a escalação. No início eu olhei Bidon no banco, sobrou pro moleque.
Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu já falei com vocês lá em Guayaquil que a atuação ruim dele, e foi ruim, tá? Foi muito por conta do sistema, mais do que propriamente por causa do Bidon. E ele acabou sacrificado agora nesse jogo. Mas olhando a partida diante do Santos, eu tô aqui para aplaudir e reconhecer que eu estava errado. Para dizer que esse sistema funcionou. Especialmente por conta do Ranieri. Porque aí ele joga o Martínez pela direita, o Martínez faz uma dobra com o Mateuzinho quando o Mateuzinho sobe e faz uma dobra de marcação quando o Mateuzinho desce. E aí fica difícil para qualquer time atacar por aquele lado e ao mesmo tempo ele ganha uma opção ofensiva. Porque o Martínez tem isso de bom. Ele ataca, ele busca a linha de fundo, ele busca cruzamentos, ele tem esse lado ofensivo também pelo lado direito. E o Carrillo, como eu disse, faz toda essa função flutuante ali para o Garro ter a liberdade de criar, de pisar na área, de finalizar, como acabou acontecendo, né? Primeiro uma cobrança de falta espetacular que o Brasão defende, a bola volta para ele e ele chuta no ângulo inapelável, indefensável para marcar o gol da classificação do Corinthians. O primeiro gol de Rodrigo Garro na temporada e, cara, que golaço, e um gol importantíssimo. Para muitos que diziam que o Garro não estava jogando bem com a 8, falei aqui, balela, né, gente? Calma, o Garro não teve pré-temporada, o Garro não jogou todos os jogos, quando ele poderia ser substituído pelo Coronado, o Coronado também machucou, então assim, deixem o Garro, tá? Não é isso, eu sei que ele não gostou de perder a 10, mas não é por isso que ele não estava jogando bem, é por uma série de coisas, ele também não estava jogando bem porque o time também caiu nos últimos jogos, mas o Garro é esse cara, o cara que pisa na área, que arma o jogo e que finaliza. Bom, a gente teve outras virtudes nesse time do Ramon Dias, o Fabrício Angileri, né? Lateral esquerdo, de ofício e dos bons. É um cara que foi campeão no River Plate, um cara que estava no futebol espanhol. Minha única dúvida é que ele não jogava desde maio. 9 meses sem entrar em campo. Então você pensa assim, poxa, em algum momento talvez isso possa fazer a diferença, né? Daqui a pouco ele pode sentir. Mas hoje ele começou como titular e foi bem demais. Porque ele é um cara que ele tem tanta... a gente estava numa comparação tão dura, né, com o Hugo e até o Bidu, que beleza, fez uma temporada de superação ano passado, mas o nível é outro, né? O Angileri, ele te dá cruzamento, ele te dá cruzamento por cima e por baixo, ele tem leitura de jogo, ele combina jogadas pelo lado esquerdo, assim, cara, é uma luz. Você olhar o Angileri no lado esquerdo, você fala assim, temos um lateral. É impressionante, é impressionante. Então ele agrega demais, inclusive deu um passe maravilhoso por baixo, rasteiro no pé do Rodrigo Garro, deram liberdade, né, na verdade o Tassiano ali é bloqueado, acho que pelo Félix Torres, aí a bola sobra pro Garro livre, e o Garro livre faz aquilo, né, que vocês viram. Enfim, mas teve um primeiro gol numa jogada ensaiada também com participação do Fabrício Angileri. Pela esquerda, escanteio cobrado, né? A bola sobra para o Memphis no bico da área e ele faz um cruzamento na medida, no segundo pau, para o Yuri entrar nas costas da defesa. Não sei se o Santos tentou fazer uma linha de impedimento, mas ele chega antes do goleiro, desloca o brasão e faz o primeiro gol. O gol fundamental para o Yuri também, que muita gente ainda pega no pé. O Yuri tinha que estar nessa convocação do Dorival, tá? Tinha que estar. Não tá, mas tudo bem. Vai estar focado nas finais. Tem essa parte... quer dizer, se o Neymar for cortado, não sei se ele não pode pintar. 6 gols, artilheiro isolado do time na temporada. De novo, o Yuri começando o ano fazendo gols. E gols decisivos. E gols importantes. E o Memphis... Pode falar o que quiser do Memphis. Eu vejo muitos comentários, eu acho que ele ainda não tá 100%, eu vejo ele trotando, eu vejo não sei o quê. Cara, pega os números do Memphis. O cara já tem 6 assistências. E tem participação em gol, assim, a dar com rodo. Porque assim, ou ele dá uma assistência, todo jogo, pode pegar no Memphis. Ou ele dá uma assistência, ou claro, não quando o Corinthians perde de 3-0, né? Mas normalmente o Corinthians, ou ele dá uma assistência ou ele faz um gol. Teve uma finalização no segundo tempo que o Brasão pegou. Cara, ele é um jogador que faz a diferença. Que faz a diferença quando ele está em campo. Garro, Yuri e Memphis. Esse trio é fantástico, mas precisa de estrutura. Precisa de segurança defensiva. Por isso que eu entendo que o Ramon acertou na escalação. O gol da bola aérea acontece por um erro, uma vacilada do Félix Torres, e aí o Martínez está na marcação com o Tiquinho Soares. E o Tiquinho consegue, né, se desvencilhar da marcação do Martínez e até com certa liberdade cabeceia. Por que eu falo que ali não é jogador? Porque hoje foi o Martínez, que é até mais baixinho do que o Tiquinho, né? O Félix Torres estava na jogada, mas independentemente do jogador que esteja ali, o Corinthians falha defensivamente na bola aérea. Precisa treinar mais, porque para mim é sistema. É você entender que quando vai haver um cruzamento, o Martínez, por exemplo, não tinha que estar com o Tiquinho.
Então a questão é de preparação mesmo, de prever as jogadas e de que maneira você vai coibir isso e deixar cruzar também, né? Então assim, a bola parada aérea ou a bola aérea defensiva, ela tem que ser melhor trabalhada no Corinthians, porque o Corinthians estava fazendo 1-0, estava com o jogo dominado e aí de repente toma um gol justamente dessa maneira. Não pode. Felizmente buscou o segundo gol no segundo tempo com o Garro para garantir a classificação. Então são fatores a serem corrigidos. Mas Félix Torres e Gustavo Henrique ainda assim fazem uma boa dupla de zaga. Embora o Gustavo Henrique tenha ido muito mal lá em Guayaquil, eu entendo que com o Félix Torres eles ainda casam melhor. Ainda mais se você tem o Ranieri. No segundo tempo, o que aconteceu? O Santos até começou a ir um pouco para cima, entrou o Rolheiser, entrou o Barreal. O Santos começou a ocupar mais um pouco o campo de ataque. Acho que o Gabriel Bom Tempo saiu cedo demais no jogo, né? Acho que era um menino que estava tentando alguma coisa, mas podem ver muitas finalizações do Santos explodindo na defesa do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians criou um muro justamente pela presença do Ranieri. E até a bola aérea melhorou, porque aí dentro do posicionamento, os jogadores do Corinthians começaram a acertar mais o tempo de bola. E aí o Gustavo Henrique tirou bola, o Félix Torres tirou bola, o Hugo não saiu tanto, porque ele tem falhado em algumas saídas de bola. Então ele ficou um pouco mais posicionado e com esses três jogadores especialmente ali dentro da área, o Gustavo Henrique, o Félix Torres e o Ranieri. Foi muito mais seguro o segundo tempo do Corinthians. Que seja assim, porque para quarta-feira tem que fazer 3 e não pode levar nenhum. Tem que fazer 4 para passar direto e não pode levar nenhum. Será que isso vai acontecer? Tem que acreditar. Não só o torcedor, os caras que estão lá dentro. Se eles não acreditarem, aí vão embora para casa, né? Então eles são os primeiros que tem que acreditar de que o Corinthians pode fazer esse resultado. Sem desespero, né, como disse o Emiliano, fazendo um gol, depois o outro, mas especialmente a segurança defensiva tem que haver, porque na parte ofensiva eu confio nesse time. Eu confio que o Corinthians possa fazer pelo menos 3 gols. Focados e com a necessidade, que obviamente isso dificulta pela pressão, mas eles têm condições de fazer 3 gols. Não pode tomar nenhum. Então, esse é o desafio. E aí, sobre a questão da pressão sobre o Ramon, é claro que ela ameniza. Primeiro, porque ele acertou. Segundo, porque o resultado deu certo. E aí ele já corrige a rota de novo. Tá na final do Campeonato Paulista. Se ele perder o Paulista, não sei o que vai ser. Depende muito das circunstâncias. Se ele ganhar, é óbvio que ele fica. Mas depende também do que vai acontecer na quarta. O Corinthians pode estar dando adeus à Libertadores. E aí, pode ir para uma Sul-Americana. O Augusto vai continuar com ele num outro projeto para tentar aí um título da Sul-Americana, ou vai entrar na fase de grupos, e aí se ele entrar, vai ter sido uma virada epopeica, uma epopeia na quarta-feira, e aí não tem o que fazer, né? Você tem que manter o Ramon. Eu tenho muitas restrições ao trabalho dele, mas uma coisa é fato. Quando a coisa aperta, eles dão uma corrigida, resolvem e ganham uma sobrevida. Que seja assim, porque a instituição, o time, está acima de qualquer coisa, tá? Se eles forem campeões paulistas, se eles entrarem na fase de grupos, serei o primeiro a aplaudir e dizer, bom, vamos lá. Como no ano passado, em que, depois das eliminações das Copas, eu perdi a paciência com eles. Eles acharam o time e conseguiram algo que eu não imaginava no brasileiro, que era chegar na Libertadores. Obviamente, eles garantiram um free pass, né, uma credencial para começar essa temporada. E aí, no Paulista foram bem. Na Libertadores se atrapalharam também. Vamos ver o que acontece a partir de agora. O que vocês acharam do jogo? O que vocês têm a destacar? Faltou eu falar de alguém? Mateuzinho acho que fez um jogo interessante, salvou aquela bola e tal, fez um jogo de muita dedicação. Romero entrou muito bem, deu caneta, o Ranieri acho que deu chapéu inclusive, mas o Romero entrou muito bem, fez uma boa jogada, porque ali era o momento de fazer o terceiro, né? Acho que o Thales poderia ter entrado, né? Talvez no lugar do Memphis, até para dar um pouquinho mais de gás ali, descansar um pouco o Memphis, mas eles preferiram não colocar. De resto, a arbitragem vale um pontinho também, porque o Matheus Candansan, não acho que ele fez uma arbitragem ruim, mas não pode deixar passar aquele cartão no campo, né? O cartão pro Zé Ivaldo na entrada do Yuri. Pelo amor de Deus. Ali é vermelho para ser dado no campo. Ok, felizmente tem o VAR que corrige essa situação e ele acabou expulsando depois, mas não precisava ter ido ao VAR, né? Era um lance muito clássico de cartão vermelho e ainda bem que o pé do Yuri não estava preso, e ele usa, né, uma proteção no tornozelo, que salvou, porque, cara, quase que ele lesiona o artilheiro do Corinthians. Felizmente deu tudo certo e o Zé Ivaldo foi
reconhecidamente, merecidamente expulso. Depois ele até expulsou o Escobar no final do jogo, numa confusão lá com o Martínez, uma loucura lá e tal. Enfim, não acho que tenha sido uma atuação ruim. O Gil saiu reclamando, né, louco, porque o André Carrillo não foi expulso por um lance parecido contra o Mirassol, mas não era o mesmo árbitro. E lá foi um erro. Realmente, ele tem que reclamar com a federação do critério, concordo. Mas sobre esse jogo não tinha muito o que falar, né? Ah, ele deu amarelo no campo e o VAR chamou. Depois que ele vê o lance na TV, acho que ele vai mudar um pouco de ideia. Enfim, e o Neymar, hein? Que coisa. Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!